Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 357 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e recebo aqui de volta Cacau Marques, que entre as disciplinas espirituais a que ele menos gosta, tenho certeza que é o jejum. Eu tenho certeza também. E eu sou o Cacau Marques e tô aqui com a Adriana, que só pratica o jejum intermitente junto com as corridas dela. Olha, isso mesmo. É o jejum, assim, é um dia só chocolate meio amargo, outro dia só o chocolate normal. Assim conta, né, pastor? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Caio, que vai nos ensinar a como não dormir numa Lectio Divina. Olha só. Muito bem, eu sou o Caio, aqui de Brasília, falando com vocês, com alegria de estar junto aí com o Paulinho e com a Adriana nesse programa. Muito feliz pelo convite, obrigado aí. Obrigada. Obrigado, Caio. Caio estreando aqui no podcast é o Caio César Santos, lá de Brasília. Ele é da igreja do Ricardo Barbosa, hoje está sendo aí pastoreado junto com o Tiago Tomé. Então são gente que a gente admira pra caramba. Entrei em contato com o Tiago Tomé e eu falei, quero gravar com você sobre espiritualidade, tá? Ele falou, não, tem um cara aqui que tá fazendo um trabalho muito legal aqui com essa questão das disciplinas espirituais. Então, Caio tá aqui com a gente, seja bem-vindo ao podcastirmãos.com. Tenho certeza de que vai ser uma conversa muito gostosa nesse programa aqui. E a gente vai falar sobre disciplinas espirituais, olha só. Então, mas tem que ver se é disciplina de escola, ou se é disciplina, se é um ato de disciplina. De disciplinar, né? De disciplinar, ou se é uma disciplina no sentido quando eu falo pros meninos, vou te disciplinar, hein? É, exato. Isso é importante deixar qual que é a claro disciplina pro ouvinte espiritual, aqui. né? Qual que é? Do que a gente tá falando quando a gente fala de disciplinas espirituais, né? Eu sei que existem alguns livros muito importantes sobre o tema, um deles é do próprio Ricardo Barbosa, né, Os Caminhos do Coração. É um cara que pensa em espiritualidade há muitos anos aqui no Brasil. Sim. E tem uma referência gringa também, que é o Richard Foster, que é a celebração da disciplina. São dois livros que falam muito sobre isso. E eu acho que, assim, eles servem de base para nossa discussão aqui. Com certeza o Caio conhece, o Cacau também conhece. E a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Pra gente entender o que é a disciplina espiritual. E antes disso, sim, eu sei que daria um programa só sobre isso, mas a gente tem que pensar em linhas curtas, em um tweet de 140 caracteres, tentar entender o que é espiritualidade, né? Nossa! Porque, assim, se a gente vai falar de disciplina espiritual, claro, a gente saber o que é disciplina espiritual, a gente tem que saber o que é... Pra mim, disciplina espiritual vem os monges na cabeça sempre, não tem jeito. Silêncio, né? É bonitinho. Então, essa palavra disciplina, ela é complicada mesmo, né? A gente sempre pensa na palavra disciplina de uma maneira pesada, para não falar negativa. E eu tenho, então, pensado em utilizar como um substituto para ela essa ideia da devoção, né? Uhum. Devoção é aquilo que o devoto faz. Devoto é aquele que entende que deve votos a alguém, né? Então, a disciplina espiritual, ela está no contexto do coração. Por isso, o livro do Ricardo chama O Caminho do Coração. Como que nós nos aproximamos afetivamente de Deus? Espiritualidade tem que ser olhada de uma forma muito mais ampla. Senão a gente começa a pensar que é algo abstrato, fora do mundo real, né? E nós estamos conversando aqui sobre a vida. Isso. A vida inteira tem que ser espiritualizada, né, nesse sentido. O homem, o ser humano, não vive sem esse aspecto transcendente da sua vida. Porque geralmente a gente entra numa conversa e começa a trazer pro lado espiritual da coisa, a pessoa já fala, não fica espiritualizando isso não, isso é mais racional. Quando na verdade... como se existissem fatias, né, do ser humano. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, essa compartimentalização, olha aí, quase não saiu, da nossa vida, né? A gente achar que existe um setor espiritual onde a gente lá se encontra com Deus e no resto da nossa vida, do nosso dia, a gente está desconectado, né? A primeira ideia dessa espiritualidade é exatamente aquela que João nos traz lá no primeiro capítulo, primeiro versículo do seu evangelho, né? O verbo se fez carne. Isso já apresenta pra gente o seguinte, toda a espiritualidade, ela se faz presente na vida normal, na vida real, na vida concreta das pessoas, né? Quando a gente fala em vida espiritual, a gente não pode pensar em dicotomia
dicotomia, mas numa integração daquilo que nós somos e daquilo que Deus produz na nossa vida, né? Então é mais ou menos nessa linha que eu entendo a espiritualidade, uma espiritualidade integrada e integral. E é simplesmente o relacionar-se com Deus, né? O ter Deus como alguém que faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia. E a disciplina espiritual seria algo intencional, então, né? De como eu faço, de como eu busco e me aproximo, me relacionar com Cristo. Essa palavra, Adriana, ela é fantástica, né? Intencional. A ideia, eu tenho um amigo que ele sempre diz o seguinte: amizades são construídas de maneira intencional. Você tem que querer e tem que fazer por onde. E disciplina espiritual, então, é isso. É quando você toma consciência de que você quer conhecer melhor e se relacionar melhor com Deus, com o eterno, com esse ser que está aí, de certa forma, abrindo oportunidades para que nós o conheçamos e conheçamos de maneira mais profunda. Não tem nada a ver com uma lista de podes e não podes, mas é muito mais uma relação de uma amizade que se aprofunda. Eu gosto muito da metáfora do café, né? Vamos tomar um café e conversar uma conversa da alma. É mais ou menos nesse sentido. E aí você encaixa disciplinas, porque realmente tem que ser intencional. Tem coisas aí que não são assim, elas não aparecem por acaso. Você tem que se dispor a elas, né? Então essas disciplinas, por exemplo, do silêncio que vocês citaram, né? Porque o silêncio convida-nos à oração. A oração nos convida à meditação, à reflexão na palavra. Tudo isso você tem que ter um tempo para essas coisas, né? A gente tem que ter tempo para os amigos. Essa é a ideia. Isso é muito legal, porque assim, muita gente se frustra quando começa a pensar sobre as disciplinas espirituais, porque em muitos lugares isso é imposto, né? Em muitos ensinos, isso é como se fosse uma coisa assim: se você não buscar isso, você não vai ter a resposta de Deus para sua vida, você não vai alcançar aquilo que você quer, então você tem que oferecer algo para Deus te dar algo em troca. É como se a gente ficasse o tempo todo fazendo esse escambo com Deus, né? Olha só, eu dediquei uma hora de leitura da Bíblia e de oração pro Senhor, agora eu mereço ter aquilo que eu tanto quero, né? Quando na verdade a disciplina espiritual leva ao contrário, né? De a gente gastar um tempo com Deus pra gente entender mais a vontade dele e assim exercitar a vontade dele na nossa vida, né? E você trabalha também com a ideia da intimidade, né? Isso que eu chamo de amizade. Jesus, no final da trajetória dele com os discípulos, ele tem uma frase que é muito interessante, né? Ele diz assim: olha, eu agora não chamo vocês mais de servos, mas agora eu chamo vocês de amigos. E esse é o objetivo da vida cristã, é você se tornar amigo de Deus, né? Mais amigo. E amigo é aquele a quem o outro revela os seus segredos. Como você está falando, a vontade de Deus, ela ficará mais clara na medida em que nós formos mais íntimos dele, que nós percebamos melhor o que Deus tem como projeto. Não é um projeto específico, uma vontadezinha para uma coisa que eu vou fazer hoje. Não, é uma vontade para a vida, né? O que significa a vida humana, o que significa a minha vida no contexto da relação com as pessoas, né? Que tipo de serviço eu posso trazer como um cristão para abençoar as pessoas? Naquela ideia do chamado de Abraão, né? Vocês serão chamados para serem bênçãos para todas as famílias da terra. Você só aprende isso sendo amigo, né? Jesus fala assim: se você é meu amigo, você sabe a minha agenda, você sabe o meu projeto. Se você é servo, eu não te revelo essas coisas. É essa a ideia, né? Eu gostei disso aí que o Caio colocou, né? Sobre esse fundamento, né? Essas disciplinas que são a base de todo o resto, né? Quando a gente pensa, assim, na importância da gente buscar as disciplinas espirituais, buscar a espiritualidade cristã, a gente faz a partir de uma postura de fé nossa, né? Acho que as nossas práticas, que sejam devocionais, de religiosidade e espiritualidade pessoal, elas brotam de uma concepção que nós temos a respeito da vida toda que a gente adquire por meio da fé, né? Então, no momento em que a gente passa a crer que existe um Deus, criador de todas as coisas, e não qualquer Deus, mas um Deus que nos ama, nós queremos desfrutar da experiência de viver não ignorando esse fato, né? O fato de que Deus existe e nos ama. Esses são dois fatos, na verdade, não só, né? Então, às vezes, as pessoas podem viver um tipo de vida, um estilo de vida alheio a práticas religiosas particulares e pessoais, e mesmo as coletivas e as associadas e tal, e nem se diferenciar tanto das suas práticas em termos morais de pessoas que não são crentes, e vão dizer assim: não, simplesmente eu tô vivendo a minha vida como uma boa vida, eu sou uma boa pessoa, né? Mas a nossa fé não é simplesmente isso. Não, eu não sou bom porque eu sou pecador, mas eu estou em constante luta com um aspecto da minha vida, que é esse aspecto da queda, que é o aspecto do pecado, da carnalidade. E por isso eu busco uma vida que, em comunhão com Deus, me fortaleça também nessa caminhada, não me deixa
cair na ignorância ou na alienação que eu vivia por causa do pecado, né? Então, tudo parte disso, né? Da oração, da leitura da palavra de Deus, e isso tudo vai espalhando raízes pelo resto da nossa existência. Por isso, quando o Paulinho falou, né, da gente gravar o programa sobre disciplinas espirituais, eu pensei justamente nisso. Porque, assim, a gente parte do pressuposto de que a gente quer ter um relacionamento com Deus, de que a gente quer buscar na intencionalidade de se relacionar com Ele, conhecê-lo melhor e deixar de fato que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Mas aí eu queria saber como? Como, Caio? Quais são as formas práticas que a gente tem de intencionalmente buscar se relacionar com Deus? Pois é, vocês estão falando, eu estou me lembrando de um texto de Jeremias em que Deus fala para o povo de Israel assim: mas eu curarei vocês do pecado. É algo que Ele, se Ele não fizer por nós, a gente não dá conta sozinho, né? Então é uma promessa. Eu sempre costumo olhar para algumas afirmações de Deus e pensar no nível da promessa. Ele nos garante algumas coisas que essa relação pessoal com Ele vai trazer. Na prática, tem um terceiro aspecto do que o Cacau estava falando que me chama a atenção, que é assim: entender que há um Deus, entender que esse Deus é importante para a minha existência, e um aspecto fundamental é entender que esse Deus está presente, que Ele não é aquele Deus distante, ausente, que está só observando para ver quando nós vamos errar para Ele nos castigar, né? Não, Ele é um Deus que está presente na nossa vida, e essa presença, ela precisa ser percebida, ela precisa ser conscientemente, como você usou, Adriana, intencionalmente percebida. Uma das disciplinas mais profundas que a gente pode ter, de maneira muito prática, é acordar todo dia com a lembrança na nossa cabeça de que esse é mais um dia em que eu vou viver na presença de Deus. E quando você começa a ter essa relação, você se aproxima e se torna parecido com Jesus, né? Jesus era aquele homem, né, enquanto vivendo na terra, que não dispensava de maneira nenhuma um tempo com o Pai, né? Às vezes a confusão era imensa. Eu costumo brincar que tem uma cena em Marcos em que Pedro chega, Jesus passa o dia inteiro curando as pessoas, fazendo milagre, e Pedro chega no final do dia assim: Senhor, nós vamos ter que distribuir umas fichas aí, umas senhas, porque a multidão tá enorme. Tá muito cheia, né? Jesus diz assim: Pedro, desculpa aí, mas você se vira com a multidão que agora eu vou sair para conversar com o Pai. E ele sai. E ele vai. Então, esse senso de prioridade que você tem que ter com essa relação com Deus, né? E isso é pessoal. Isso você não herda do papai, da mamãe, não, entendeu? Não. Ou você tem ou você não tem. Isso é disciplina espiritual, né? É você ter essas percepções pessoais e um encontro pessoal com Deus. O grande barato desse negócio, a grande novidade disso tudo, é você saber o seguinte: é que quanto mais você se dispõe a essa relação, mais Ele tem prazer em estar com você. Deus não nega a sua presença, né? A presença dele é real. E a gente pode criar alguns, talvez vou usar uma palavra bem errada, mas alguns gadgets assim pra gente lembrar disso, né? Dispositivos. Porque, por exemplo, eu tenho que me policiar demais com relação a redes sociais e celular. Então, uma coisa que eu já falei assim várias vezes aqui no programa, que eu faço intencionalmente mesmo, é quando eu acordo, eu deixo meu celular embaixo da cama. Porque aí eu levanto, aí eu vou fazer o café, o Paulinho, aí eu vou tomar café, sento na mesa, aí eu tenho meu tempo com Deus. Porque se eu pego meu celular debaixo da cama, aí já era. Aí eu entro no Twitter, no Instagram, entro em vários lugares. Então, pra mim, esse é o meu dispositivo, sabe? A minha rota de fuga pra eu saber que ali eu tô errando se eu pegar o celular. Hoje essa coisa da rede social e das mídias e da tecnologia, elas são um grande desafio, né? Porque até mesmo a turma mais jovem, eles já entram num mundo que tá dominado por essas coisas. E a gente não pode ser ingênuo de dizer assim, não pode, não pode. Não é esse o aspecto. O aspecto é aquilo que enche o nosso coração e a nossa disciplina pessoal de dizer assim, há tempo para todas as coisas. Vai ter tempo, sim. Vai ter tempo para tudo. Para meu lazer, para minha diversão, para eu encontrar meus amigos. Agora, eu preciso ter um tempo para Deus. E quando eu me conscientizo disso, eu crio esse tempo, né? Então, isso que você faz é, na prática, um processo de, vamos chamar, jejum, né? É um jejum de algo que é muito importante para você. Houve uma época que você precisava fazer jejum de televisão. Alguém deve precisar fazer jejum de série. Alguém deve precisar fazer jejum de Facebook, de lazer, seja do que for. Essas práticas dizem para Deus o seguinte: olha, eu me importo com o que o Senhor tem para me falar. Eu tenho um tempo para você. E isso quebra um problema da oração, que é aquela oração que só pede, né? Você só recorre a Deus quando você está em apuros ou querendo muito alguma coisa. Pode. Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, não tem problema. Agora, existe uma oração que é assim, você colocar sua alma diante de Deus, como os salmos nos ensinam, né? E simplesmente dizer assim, Senhor,
obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque na minha vida eu percebo a sua presença. Sim, e isso muda a forma como eu me relaciono com as outras pessoas, né? Então, são disciplinas muito práticas, assim, são simples, mas difíceis, né? Porque muitas coisas chamam a nossa atenção e nós precisamos entender. Eu queria até falar que deixar claro, pessoal, não que do jeito que eu tô fazendo é o jeito certo, viu? Sim, porque, o seu dispositivo. o meu dispositivo. Porque, por exemplo, tem uma amiga minha que ela gosta de ler o devocional no celular dela, que ela recebe toda manhã. Então, daí ela pega o celular, leva pro café, mas justamente pra isso, porque ela recebe o devocional no WhatsApp, no café e tal. E do aí próprio Caio, né? O Caio que tá mandando devocional todos os dias aí, tem que ser no celular. Eu tenho feito isso num grupo de WhatsApp e é engraçado. Olha, eu nem sabia disso, hein, Caio? Eu recomendo às pessoas o seguinte: quando você for fazer isso, desliga os seus gadgets. Liga o modo avião, né? Mas é assim, é muito prático assim. Pensa você numa mesa com 3 ou 4 amigos, numa refeição, num café, e essas pessoas todas olhando para os celulares e ninguém se olha, ninguém se encontra, né? É exatamente isso. Nós é que temos que ter a disciplina de olhar nos olhos daquele com o qual nós vamos conversar. Essa é uma bela metáfora quando você pensa em oração. Separe esse tempo para Deus. É só isso que ele quer. Deus não é aquele pai chato que fica podando tudo que você quer fazer. Agora, há um tempo em que você precisa sentar e ouvir. É simples, mas é profundo isso. Aliás, a profundidade da vida cristã está nas coisas mais singelas. Né? Jesus era muito singelo. Era aquele camarada que olhava para as flores e olhava para os passarinhos. E ele percebia algumas coisas, algumas verdades profundas que estão aí na vida, diante dos nossos olhos. Né? A gente precisa ter essa sensibilidade. Vida cristã e vida devocional é sensibilidade. É percepção dessas coisas. E você acha que hoje, além desse aspecto tecnológico, o nosso ritmo de vida, as cidades nas quais a gente vive, essas questões todas, também tem esse efeito negativo na nossa prática de espiritualidade? E o quanto você acha que isso leva também no aspecto de como a gente se envolve com a obra de Cristo na igreja, na vida cristã? Eu chamo isso de os barulhos do mundo, né? O mundo se tornou cada vez mais barulhento. E nós vivemos 2 problemas. Um barulho externo dessas coisas que você citou, que chamam a atenção. Por exemplo, todo mundo está conectado. Você fica procurando qual é a Facebook, é o WhatsApp, e as programações são assim, aquela que for o melhor, e de repente de um momento para o outro você muda porque apareceu na sua telinha algo mais interessante. Só que isso gera na gente uma angústia de viver. Isso gera na gente uma ansiedade profunda. E essas coisas não podem ser o que dão razão para a nossa vida. Então, nesse sentido, há uma metáfora na espiritualidade cristã que é a metáfora do deserto. O deserto é aquele lugar para onde você vai se despojando dessas coisas e onde você vai encontrar com o Pai. É a ideia de Jesus indo ao deserto e ali vencendo, superando essas tentações, essas coisas que aparecem, porque estava com a mente e o coração fixados na palavra. É interessante como Jesus vence as tentações no deserto através da palavra, né? Está escrito, é verdade. Está escrito, está escrito. Se você não tem essa base do que está escrito, como você vence a proposta que vem dessas coisas, né? Então, o deserto é esse lugar onde eu vou sem as minhas ferramentas, sem as minhas armas. Eu vou apenas com o coração e a palavra de Deus. E ali Deus vai me salvar, né? Eu acho que esse é o maior desafio dos nossos dias hoje, né? Como o Cacau falou, a gente conseguir parar, a gente conseguir se desligar. Porque, assim, hoje a gente tem como estar conectado 100% do tempo, se quiser. Dúvida, existem caixinhas de som, a prova d'água que você pode colocar dentro do chuveiro. E lá. Olha esse Paulinho. Não. A gente traz a pessoa em casa, né? Passa uma tarde inteira, conta todas as nossas... Faz um almoço gostoso. Olha esse isso, é o problema amor. da intimidade, viu, Caio? Ainda bem que Deus é um cara que a intimidade não faz esse mal. Deus não usa a nossa intimidade pra jogar na cara. Eu não sei, pelo que eu tô entendendo, alguém tá entregando alguém aí. É que eu falei pra ele que eu uso a caixa de som dentro do chuveiro pra ouvir podcast. E aí ele tá revelando isso. Mas a gente não tomou banho junto, viu? É importante dizer isso. Ainda bem que é só com a caixa, né? Muito importante, é muito importante. Não, eu tenho essa caixinha de som à prova d'água também, mas é verdade, gente. É muito difícil a gente desconectar e se a gente quiser, a gente consegue ficar com a mente ativa em outras coisas o tempo todo. E o maior desafio, quando a gente procura esse momento silencioso, é conseguir se desligar mesmo, a mente se desligar. Porque a nossa mente, eu acredito assim, isso é comprovado até cientificamente, né? Mas a gente hoje tem uma mente muito mais ativa e muito mais conectada, assim, com
mundo o tempo todo, Sim, hoje do que 50 anos atrás. 50 anos atrás, as informações que as pessoas tinham era a partir de um jornal, a partir de uma TV que nem todo mundo tinha dentro de casa, era o rádio e tudo mais, mas assim, era muito limitado. Então acho que os momentos de silêncio e solitude eram muito maiores. Hoje, quando eu tento separar um momento de solitude meu, os barulhos do mundo continuam à minha volta, né? E a minha mente continua conectada. Então, às vezes eu tô lendo um texto, eu preciso ler 2, 3 vezes o mesmo parágrafo para conseguir me conectar com aquilo que o texto está dizendo, né? Porque a nossa mente tá naquele frenesi o tempo todo, né? Eu até brinquei na abertura falando da Lectio Divina, de dormir na Lectio Divina, mas, gente, eu não dormi na Lectio Divina, viu? É só brincadeira. Mas porque, assim, depois eu acho que mais pra frente a gente vai até explicar o que é Lectio Divina e tal, mas a primeira vez que eu fiz, a gente ia ficar em 15 minutos em silêncio. E, cara, ficar 15 minutos em silêncio E não em grupo, dá né? pra ficar em grupo. Você tá em grupo e em silêncio. né? E aí eu ficava querendo olhar se tava todo mundo de olho fechado. Daí eu lembrava do filme que eu assisti ontem. Daí começava o estômago a fazer barulho. Eu falei, nossa, acho que o café da manhã não fez muito bem pra mim hoje. Daí, em 15 minutos, a hora que eu me conectei, que eu consegui acalmar meu coração, daí já começou a Lectio Divina, sabe? Já começou as frases e as falas. Daí eu falei, cara, então eu descobri que eu preciso de muito mais de 15 minutos pra poder me acalmar. E aí a segunda Lectio Divina que eu fiz era de meia hora. Daí eu falei, vou morrer, meia hora eu vou morrer, vou cair dura aqui no chão. Daí os primeiros 15 minutos foi só pra acalmar o batimento cardíaco e respiração, é igual corrida, né? Daí depois que você consegue igualar o batimento cardíaco com a respiração, aí que você consegue prestar atenção e se acalmar e tal. Agora, vejam como isso é interessante. O silêncio, em todos os estudos, em todas as meditações, em todos os livros que você pegar sobre disciplinas espirituais, o silêncio é um pré-requisito, é um pressuposto. E é esse silêncio que você e o Cacau bem colocaram, que não é só um silêncio do mundo externo. Esse é o silêncio mais fácil, né? Você fugir, você ir para um lugar. O problema é o silêncio dos barulhos que estão dentro do coração. Né? O salmista fala, por que você está agitada, minha alma? Por que você está abatida? Por que está havendo com você? O salmista tem uma conversa, que é essa conversa que é a conversa mental, a conversa que está dentro da gente. E uma das formas de você conseguir se conectar com Deus nesse aspecto é você superar esse primeiro momento, que é o momento do sofrimento do silêncio. Você bem o descreveu agora há pouco. A Adri é uma das pessoas mais agitadas que você pode conhecer na vida. Eu perguntei pro Thiago Tomé, é possível alguém que tenha déficit de atenção e hiperatividade fazer Lectio Divina? Ele falou que então... Mas isso tem a ver com uma entrega, com uma redição, com uma oferta. Devoto é aquele que devota alguma coisa. Né? Devoção é quando você entrega ao Pai algo. É a ideia da mulher, né, do vaso de alabastro. Você tem algo, é precioso para você, mas você está disposta a gastá-lo com o Pai. Então essa ansiedade, ela é ofertada a Deus nessa disciplina do silêncio. E o interessante é que todos os autores, eles dizem isso. Quando você começa a entrar nessa situação de silêncio e esse silêncio acalma o seu coração, aí abre-se uma possibilidade de você ouvir os sons da vida, os sons que Deus tem para você. Olha que lindo. Porque senão a gente está perdido, a gente não consegue realmente sossegar. E aquela metáfora da tempestade, né? Jesus acalma o mar do lado de fora e a cena seguinte é a cena do endemoniado gadareno. Na cena seguinte, Jesus faz com o gadareno o que ele fez com o mar. Olha. Ele diz, sossega, né? Sossegai. E aquele homem, o final do relato da libertação do gadareno, diz assim, e eles o encontraram sentado, vestido, comendo e conversando. Ele era um homem que não falava, que andava nu, que gritava ou urrava como um animal e que agredia as pessoas. O processo para ele, do acalmar da alma, né? Jesus acalma uma tempestade que estava dentro do coração daquele homem. Então esse é o processo do silêncio como disciplina espiritual. O Rubem Amorese conta que há uma pesquisa científica que foi feita em que a pesquisa é exatamente isso que você falou, Adriana. A pessoa tinha que ficar 15 minutos em silêncio numa sala. E aí ela era monitorada. Para resumir, assim, 80% das pessoas não conseguiram ficar mais do que 8 minutos. E as pessoas tinham dor física por causa do silêncio. Mas só para você entender, um negócio absurdo, a angústia. Porque dá uma ansiedade no coração. É isso. Mas, por outro lado, é o caminho, é o início, é o primeiro passo para você conseguir desenvolver uma vida devocional que a gente está chamando aqui de espiritualidade. É muito importante, o silêncio é muito importante.
Então vamos explicar o que é a Lectio Divina. Porque é uma prática milenar, não sei Milenar, como aconteceu isso. Porque, não, assim, ó, Olha. a questão da meditação, ela é muito conhecida, a meditação oriental, né, dos japoneses, chineses e tal, que na verdade a meditação oriental é a meditação de esvaziamento de mente, né, de você deixar ela totalmente vazia e depois não sei o que você faz com isso. Já a meditação cristã é uma meditação de se conectar com Deus e colocar um conteúdo, é uma meditação com conteúdo, né? Não é só um esvaziamento de mente. É um desligar do mundo exterior e dos nossos barulhos interiores e se conectar com Deus. Aí vem a Lectio Divina, que é uma ferramenta que nos ajuda a fazer isso, né? Exato. Essa sua colocação, Paulinho, é perfeita, porque as pessoas, no nosso meio, né, cristão, a gente tem um pé atrás com essa história de meditação exatamente por conta da meditação oriental, né, do budismo, dessas religiões que enfatizam a meditação como um mecanismo de você se esvaziar dos seus desejos. Porque Buda pregava que o homem sofre porque tem desejos. Então, se ele se esvaziar dos desejos, ele para de sofrer e entra no equilíbrio. O cristianismo é o contrário. O cristianismo diz assim: aprofunde os seus desejos para que você entenda os desejos que Deus plantou no seu coração. Mas só tem uma forma de você fazer isso. É através da palavra. A palavra cria, a palavra redime e a palavra sustenta a vida humana. Então, a Lectio Divina, e Lectio Divina é leitura. Essa palavra Lectio é leitura. É uma disciplina espiritual que foi formada ali pelo século XII por um monge chamado Guigo. Os monges trabalhavam nos mosteiros, nas vinhas, produzindo vinho, produzindo uvas, etc. E ele, carregando uma escada, ele teve a seguinte percepção: a vida devocional, a espiritualidade cristã, tem uma ferramenta interessante que se dá em 4 degraus. É como se fossem 4 degraus para você alcançar esse estado de devoção, de meditação, de espiritualidade. Que seriam esses degraus? A leitura, que é a Lectio, a meditação, que é a meditatio, a oração, que é a oratio, e a contemplação, que é o 4º passo, contemplatio. Vou falar em 1 minuto cada uma delas. A leitura é você escolher um texto bíblico e parar, depois de um tempo de silêncio, de aquietamento da alma, né, e ler o texto. O 2º passo é você meditar sobre os significados mais profundos desse texto. Essa é a meditação cristã. Ela não é para se esvaziar, mas é para se encher da palavra. É para entender o que a palavra tem para você. E aí, o 3º passo é: essa leitura e essa meditação cria no seu coração aquilo que Jesus chama de a oração ideal. Lembra que Jesus diz assim: vocês oram e não recebem porque vocês pedem mal, né? Como pedir bem? Pedir bem quando Deus produz em nós o desejo. Que legal. Né? E aí você começa a pedir aquilo que é da vontade do Pai. Por isso que ela é precedida por uma leitura e por uma meditação na palavra. É a palavra quem cria em nós esse desejo correto. Então esses 3 passos são os passos que nós damos na vida devocional. Eu leio, eu medito e eu oro e coloco a minha alma diante de Deus. E aí o 4º passo, que é a contemplatio, né, a contemplação, os nossos mestres ensinam que ela é o passo de Deus. É aquele momento em que Deus responde com a sua presença e Ele vai dizer pra gente, e aí entra o que o Cacau falou, né, o aspecto da fé. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e é Deus falando para nós. Então tem que ter um momento em que eu tenho que ouvir. E esse momento de ouvir é o momento da contemplação. Eu contemplo a beleza daquilo que Deus tem para mim. Essa é a Lectio Divina de uma maneira muito simples. São 4 passos. Você começa com uma leitura, você medita na palavra, você ora, coloca o seu coração e você espera, porque Deus vai falar com você. Isso é o que a fé nos dá, né? Essa é uma ferramenta muito prática da vida espiritual. Se você consegue fazer isso todos os dias, ou pelo menos em determinados momentos da sua caminhada, você vai ter a possibilidade de ouvir de Deus aquilo que Ele tem para você. Mas para você ouvir, você tem que estar em silêncio, você tem que parar, você tem que se desconectar um pouco das coisas do mundo. E aí Deus vai te falar, né? E é interessante que, geralmente, essa oração guiada, a gente fala oração guiada, mas acho que não é bem esse o termo, né? Todas as vezes que eu participei da Lectio Divina, eu escrevi essa oração. E é interessante como são coisas assim que estavam no meu coração e que muitas vezes eu não estava pensando naquilo há um tempo. E aí, pela leitura da Bíblia e por ter ficado meia hora em silêncio, e aquilo foi abrindo. E aí, hoje eu leio e eu falo, cara, é muito interessante isso. Como é uma resposta mesmo, né, de Deus nas nossas vidas. Isso. E na prática espiritual da Lectio, né, quando você escreve, você deixa um registro para o futuro, para o seu eu futuro
poder mapear a sua vida. Eu costumo dizer que isso é como Jacó, que fazia altares nos grandes eventos da sua jornada, né? Quando ele vê os anjos subindo e descendo a escada do céu, ele diz assim, eu vou fazer um altar aqui porque esse lugar é um lugar especial da minha vida. Então, a gente costuma, na prática da devoção pessoal, da espiritualidade, é bom que você tenha esses registros, né? Como Agostinho, por exemplo, as confissões de Agostinho são os registros dele das experiências que ele tinha com Deus e ficou para nós como um legado, né? Mas para minha vida pessoal fica o registro assim, quem era o Caio de 2018, né? Se eu tenho isso registrado, eu posso voltar lá e isso me ensina a dizer o seguinte, onde eu estava indo mal, se eu melhorei ou se eu continuo preso naquele pecado. E onde eu tive momentos em que Deus falou comigo, eu aprofundo essa percepção todas as vezes que eu volto. Por isso as orações escritas são fundamentais. Cara, mas eu fiquei preocupado agora, viu? Você falou do Agostinho, a gente acabou de fazer o literário, nosso podcast aqui, sobre imitação de Cristo, Tomás de Kempis, que também foi mais ou menos isso, né? Foi uma coletânea dos escritos dele. Eu fico pensando, se acharem meu caderninho depois que eu morrer, o que vai virar, gente? Melhor começar a queimar umas folhas aí. Vai ter vários desenhos de Pokémons novos que você imaginou aí. Sim. Os nossos podcasts já é um pouco isso também. Mas o caderninho é a nossa intimidade, né? É o nosso coração. Ele não deixou eu ler a oração dele, da Lectio Divina, até hoje, Brasil. Ele não deixou. Você acha? Fica querendo, né? Tem que esperar eu morrer pra publicar isso daí. Não dá pra ficar lendo assim, não. Eu posso ler. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Vocês estão com essa prática aí há quanto tempo, casal? É muito recente e é muito esporádico também. Não é algo que tá na nossa disciplina. A gente participou já de 2 eventos do Vocari, né? Dos nossos retiros do Vocari. A gente se encontra. Aí no último evento foi até o Thiago Tomé que coordenou todas as manhãs a Lectio Divina, assim. E cada manhã foi ficando melhor, tal. A gente foi entendendo mais como é que funciona. E aqui no dia a dia eu não faço ela completa. Eu tenho meu momento de hora silenciosa e tal. Às vezes eu acabo notando algumas coisas, mas a gente não tem esse tempo de 1 hora por dia conseguir separar pra fazer uma Lectio Divina bem feita, né? Pois é. O Osmar Ludovico, que também é um dos mestres da espiritualidade, né? Ele trabalha muito com Alex, mas ele costuma dizer algo que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente fica conversando essas coisas e a gente, ao invés de ajudar, cria um peso, né? A pessoa começa a se sentir culpada. Sim, eu não dou conta de fazer todo dia, eu não dou conta de fazer 1 hora. O Osmar fala o seguinte, não tem isso. Faça, não é porque é uma obrigação, não é porque você precisa fazer. Faça porque você tem prazer nisso. Então, se não der, faça 1 vez por semana. Né? O que a gente não pode é não fazer, entendeu? E outra, se não dá pra fazer 1 hora, eu, nesse projeto meu Trilhas da Devoção, eu sugiro às pessoas que façam em 20 minutos a 30 minutos. Porque é um tempo em que você... Eu digo assim, olha, se você gosta de fazer de manhã, acorde meia hora mais cedo. Se você gosta de fazer à noite, pare de fazer coisas meia hora mais cedo e vá fazer a sua devoção. Não precisa ser 1 hora, mas precisa ser um tempo em que você realmente se desconecta. Aí vale jogar o celular embaixo da cama, quem sabe colocar no silencioso e dar uma afastada dele. Sim. Se desconectar dessas coisas. E isso não é um peso. Eu sempre volto à metáfora do café. Quando você sai para tomar um café com um amigo ou com uma amiga, você vai porque você quer. Você vai porque você tá afim de estar junto com essa pessoa. Às vezes você vai obrigado, mas depois você gosta no final das contas, né? Mas é assim que você precisa perceber essa vontade de estar com o Pai. Se a gente não tem isso, gente, a gente precisa começar a questionar. Porque ou nós estamos entendendo o Pai errado, que isso também é um problema sério na vida devocional. Às vezes nós construímos um Deus que não é o Deus Pai de Jesus Cristo. Né? Ou ele é um Deus muito carrasco, ou ele é um Deus muito rigoroso, né? Ou ele é um Papai Noel que só está aí para nos trazer os presentes. E você precisa mudar a sua percepção de quem é Deus. Deus é o Senhor soberano sobre todas as coisas e aquele que nos amou de tal maneira que veio ao nosso encontro na nossa realidade e abriu uma porta, né? Que é Jesus Cristo na cruz. Então, assim, olha de quem que nós estamos falando. Uma ideia interessante para você entender como a gente distorce Deus é a história do profeta Jonas. Jonas é um profeta de Deus e ele entende Deus errado. Ele fica com raiva porque Deus é misericordioso para o povo de Nínive. Ele fica tão zangado que ele foge. E há uma conversa interessante de Deus com Jonas. Deus fala assim, mas Jonas, você acha que é razoável isso que você está falando? São 120 mil
pessoa, se eles se arrependerem, eu vou salvar mesmo. No final, né? No final, que ele fica bravo. Gente, isso é uma coisa tão difícil pra mim pra entender até hoje. Esses dias, meus filhos, eu tô explicando a história pros meninos e eles perguntaram, nossa, mamãe, mas por que Jonas ficou bravo mesmo assim? Porque daí, nem eu precisava ter ido pra lá, então. Eu sabia que ia perdoar todo mundo. Mas pra mim, Jonas fica bravo porque ele ainda não entendeu quem é Deus. E a gente só entende quem é Deus se a gente olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a plenitude da revelação de Deus. E a gente tem que pensar em graça, misericórdia, perdão, aceitação. Essa é uma pessoa com a qual eu quero me relacionar. E essa mudança de chavinha, essa nova maneira de enxergar Deus e esse relacionamento com Deus muda a nossa forma de ver o mundo, muda a nossa forma de interagir com tudo na vida, né? A gente começa a entender que Deus tem um plano não só para nossa vida, mas tem um plano para a vida de todas as pessoas, e a gente vai começar a entender mais o coração das pessoas, saber que nem todo mundo pensa igual a gente, nem todo mundo se comporta igual a gente, tem gostos diferentes. Sim. E assim, é uma mudança geral, né? A cosmovisão que muda, eu acho que isso tem muito a ver com maturidade cristã, com maturidade espiritual. Quanto mais você conhece a Deus, melhor você interage com o mundo, né? Claro, você falou outra palavra-chave, nós estamos pegando palavrinhas-chaves, né? Intencionalidade, silêncio, devoção. Agora você falou uma outra, que é maturidade. Nós vamos amadurecendo nessa percepção de Deus. E essa maturidade realmente transforma a nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo. Eu costumo dizer o seguinte, o Deus do religioso, da religião, que no Novo Testamento é exemplificado pelos fariseus, que ficam perseguindo Jesus o tempo inteiro, né? Esse é um Deus que, na percepção do religioso, nós controlamos. É aquele Deus, o Cacau falou um pouco disso, né? Que eu faço coisas para ele que ele se torne meu devedor. Então eu pago dízimo, eu vou à igreja, eu não falo palavrão, eu não faço determinadas coisas, e depois eu olho para Deus e falo assim, olha Deus, eu sou tão bonzinho que você é obrigado a me aceitar e a me abençoar. O Deus de Jesus Cristo é aquele Deus para o qual eu me achego e digo assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, né? É a parábola do publicano e do fariseu. E aí ele diz assim, a esses eu tenho uma palavra, vinde a mim, vós que estáis cansados, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e tomai sobre vocês o meu jugo, que é manso, que é suave. Então é uma relação diferente com Deus. E aí quando eu olho para o outro, eu já não olho julgando o outro, eu olho dizendo o seguinte, cara, eu sou tão pecador quanto ele, né? Eu só tenho o privilégio e a oportunidade de ter conhecido a Jesus. Isso é o que me salva, não sou eu. E aí você olha para o irmão ou para o outro, né, de uma maneira totalmente diferente. Bem disse o Paulinho, muda completamente a nossa forma de viver. Nós vivemos com alegria e com a tranquilidade de que Jesus nos abraça. E eu posso abraçar o outro. É muito simples, né? Esses dias eu tava meditando na crucificação e eu tava pensando sobre o breve relacionamento que Jesus teve com os outros 2 crucificados. E os 2 lá, que estavam juntos com Jesus, eles foram condenados por crimes que cometeram. Então eles estavam sofrendo uma consequência de punição por um ato que eles fizeram. E um foi salvo no final. E é interessante que às vezes a gente meio que olha pro ser humano já condenando ele, sem pensar de que ele também tem a salvação de uma punição. E às vezes a gente é muito cruel, sabe? De falar, nossa, mas por que Deus salvou? O cara era condenado. Às vezes ele, sei lá, pode ser que ele era um assassino, um estuprador, um pedófilo, e ali no final Deus deu a redenção pra ele. Como que pode isso, sabe? Eu não aceito isso. E quando a gente vai criando essa maturidade relacional, espiritual com Deus, a gente começa a enxergar o próximo tão pecador quanto a gente, né? Mas isso é difícil, é muito louco. É difícil, mas se você caminha em direção à humildade, a humildade o que é? É o que Jesus chama na primeira bem-aventurança. Ele diz assim, bem-aventurados os pobres de coração, né? Os pobres de espírito. Pobres de espírito, como dizer, não é aquele cara que é espírito de porco, né? Que não só faz coisa errada, não é isso. Pobre de espírito é aquela pessoa que olha para si mesmo e diz assim, eu não dou conta de ser como eu deveria ser. Eu não dou conta de não pecar. E quando você se percebe assim, isso traz sobre você a humildade de perceber que os outros também. A grande diferença entre os seres humanos não é pecar ou não pecar, porque todos pecaram e pecam. A grande diferença é a arrogância, né? A grande diferença é Deus não resiste a um coração contrito. Isso está nos Salmos, né? Mas a um arrogante, a um soberbo, Deus não dá trégua. Por quê? Porque o soberbo
soberbo não reconhece, né? Tem jeito. E é uma coisa interessante esse texto aí, do pobre de espírito, né? Eles usam um termo que o profeta Isaías usa também, quando ele fala do pobre de espírito, né? Deus fala que tá próximo do pobre de espírito, que treme diante da minha palavra. É muito interessante isso, né? Esse temor do Senhor diante do que ele revela na palavra dele. Então, até a prática de buscar a Deus na palavra nos leva a essa postura de quebrantamento e humildade necessária para um encontro real com ele. E esse vislumbre da glória de Deus, essa contemplação da glória de Deus, tem como seu efeito primário realmente esse quebrantamento, né? Isaías mesmo passou por isso lá no capítulo 6, quando ele vê agora o Senhor exaltado, né? E a primeira coisa que ele pensa é ai de mim, né? Então, se a gente quer encontrar Deus, é nesse caminho aí mesmo, né? E é interessante, porque você trouxe uma outra palavra-chave na vida devocional, que é temor, né? O Osmar, ele define temor de uma maneira muito bonita. Ele diz assim: temor e medo são duas coisas completamente diferentes. E todas as vezes que nós nos relacionamos com Deus a partir do medo, isso gera problemas, porque você começa a querer impor medo aos outros também. E aí é aquele discurso, né, do Deus que manda para o inferno, do Deus que vai te castigar e etc. Quando o temor, aí vem a frase do Osmar, diz assim: o temor é um deslumbramento reverente diante daquele que é pura glória. Então, assim, olha que engraçado, eu nunca li essa frase dele, mas eu usava ela em sala de aula também. Pode ser que seja sua, Cacau. Era um sinônimo, mas mas temor é isso. É quando você se vê e você diz assim: é Isaías, né? Ai de mim. Diante dessa beleza, diante dessa glória, ai de mim. E a novidade do Evangelho, né? É que é desse altar de glória que vem uma brasa e purifica os nossos lábios. Então é Deus que nos purifica, né? Diante do nosso quebrantamento. Eu gostei muito da metáfora do deserto, né? Acho que é clássica, né? A gente isso. Mas a gente, às vezes, tem uma abordagem diferente na história da tradição cristã sobre isso, e acho que elas são até complementares, né? Mas uma metáfora que eu uso bastante também para falar sobre o exílio, uma metáfora para falar da espiritualidade, uma metáfora bíblica, é a do exílio, né? Eu acho muito interessante o quanto, na escritura, o povo de Deus está em exílio, né? Está fora da sua terra. Quantas vezes ele está fora, ou às vezes até na sua terra, mas sob o domínio de outros impérios, né? E isso nunca fez com que a busca pelo nome de Deus, o invocar o nome do Senhor, e essas buscas de espiritualidade, elas deixassem de ser presentes, né? Eu gosto muito de pensar em Daniel. Daniel tá no exílio, fora da sua terra, sem o templo, né? Sem toda a estrutura sacerdotal, sem a estrutura levítica, sem o rolo da lei, sem nada, mas ele continua tendo práticas de espiritualidade que levam ele a ter práticas de santidade. Ele não se contamina com alimentos do lugar onde ele tá, mesmo que não tem ninguém olhando pra ele, não tem um sacerdote pra puxar a orelha dele, não tem ninguém lá pra falar nada, ainda assim ele busca o Deus que é a esperança dele no exílio. Aí você vê ele orando 3 vezes por dia, você vê ele orando em conjunto com os amigos dele, ele vai atrás dos amigos dele, eles oram juntos, você vê ele buscando a adoração a Deus verdadeira, e isso pra mim traz um aspecto pra nossa espiritualidade, que é o fato de que nós vivemos exilados do reino de Deus, né? Nós vivemos sob a autoridade do reino de Deus, nós vivemos no reino de Deus em um aspecto, mas a gente vive exilado desse reino em outro, né? Que ele ainda não tá pleno. Então a gente, na espiritualidade, na busca por Deus, a gente reconecta a nossa mente com a realidade da presença de Deus no nosso meio. É como Daniel orando com janelas abertas para Jerusalém. Eu não tô em Jerusalém, eu não tô no reino, eu não tenho autonomia, mas eu olho para lá que a minha esperança é essa concretização. E acho que nisso a gente chega na oração ideal de Jesus, né? Venha a nós o vosso reino. Né? Essa que é a nossa oração, né? Porque nós estamos em exílio. Se você pegar a história do povo de Israel, ele sempre teve um problema com a idolatria. Sempre. A idolatria acompanhou o Israel desde o dia que ele saiu do Egito, com o bezerro lá de ouro e etc. E você vai para o livro de Juízes, é uma sequência enorme, e reis, de gente caindo em idolatria. A forma de Deus curar isso foi o exílio. Depois do exílio da Babilônia, do exílio mais pesado, Israel parou de adorar os ídolos pagãos. Mas teve um preço alto para isso, né? Que foi a percepção. Outro dia eu estava lendo um salmo belíssimo, né? Tem até uma música sobre isso, que diz que quando nós nos assentávamos às margens dos rios da Babilônia, as pessoas vinham nos perguntar, né, como é que era a vida lá em Israel, né? E a gente chorou. Nós chorávamos à sombra das árvores ao lado dos rios da Babilônia. Que é quando o povo percebe o que ele perdeu. Nós perdemos. O exílio traz essa ideia
de que assim, nós perdemos a comunhão e a gente precisa retomá-la. E isso cura a idolatria que estava no coração deles, né? O que cura é essa vontade de retomar, né? O que cura é o desejo pelo Deus verdadeiro, né? Sim. E Deus tinha falado isso, né? É interessante isso, porque no Deuteronômio ele fala, se vocês adorarem deuses que não são deuses, vocês serão levados para serem servos desses deuses. Esses deuses nem existem, né? Vocês vão ser servos de coisas que não existem. É muito louco isso. E outra ideia interessante, já que nós estamos aqui divagando sobre esses exílios, né? É de que também o Salmo nos coloca, até que de uma maneira irônica, Deus fala, olha, isso é um princípio espiritual, tá, gente? É um princípio da espiritualidade, é assim, você vai se tornar semelhante àquilo que você adora. Esse é um princípio espiritual. Você se torna parecido com aquilo que você adora. E aí o Salmo nos diz, se vocês adorarem ídolos que têm boca, mas não falam, que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm braços, mas não abraçam, vocês se tornarão como eles. Pessoas vazias, frias, seres humanos menos do que humanos. E aí, olha que interessante, quando Jesus vem, se a gente pegar o rol de milagres que Jesus faz, Jesus está curando olhos, está curando bocas, está curando ouvidos, está curando mãos e está curando pernas. O que é isso? Né? Jesus está reconstruindo a humanidade como ela deve ser. Nós somos gente capaz de amar, de ver, de enxergar, de adorar, de proclamar. Então, toda vez que eu adoro a Jesus, eu me torno mais parecido com ele, mais humano, mais integral, né? Mais íntegro. E toda vez que eu adoro ídolos, eu vou me desumanizando, vou me tornando menos do que humano. Isso é fantástico. E só pra finalizar, gente, eu queria citar aqui, por cima mesmo, assim, pra gente ter uma noção, às vezes as pessoas estão perguntando, o que além de oração e leitura bíblica é considerado uma disciplina espiritual, dá pra fazer muita coisa, meu amor. Escuta a lista. No livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster, ele categoriza em 3 áreas, né? Ele fala das disciplinas interiores, das disciplinas exteriores e das disciplinas comunitárias. Nas interiores, ele coloca a meditação, a oração, o jejum e o estudo. Nas exteriores, a simplicidade, a solitude, a submissão e o serviço. E nas disciplinas comunitárias ou corporativas, a confissão, a adoração, guidance. O que é guidance? A adoração é orientação, né? Deve ser orientação, mentoria. Orientação. A orientação e a celebração. Exato. Então, dentro de tudo isso aqui, eu acho que encaixa muito, ou tudo que a gente conversou aqui sobre isso, mas vai ter que ficar para outro programa. Eu só vou lançar a dúvida aqui, a questão, porque dentro de tudo isso, a única coisa que para mim não faz sentido diante de tudo que a gente colocou é o jejum. Parece que o jejum ele tá fora, se ele foi inserido assim, vamos colocar porque tá na Bíblia e tal, mas assim, né? Não, o jejum do jeito que ele explicou ali do celular, eu acho que tava esse jejum eu entendo, o jejum de, o celular tá me fazendo mal, eu vou ficar longe dele pra poder me conectar com Deus. Mas quando que a comida vai me fazer mal, gente? Mas sabe uma coisa que eu acho dessa lista do Foster? Ela não é extensiva, né? Eu acho que existem algumas coisas edificantes demais e poderiam ser vistas como disciplinas espirituais na Bíblia que não estão aqui, né? Eu gosto, por exemplo, da ideia da comensalidade, por exemplo, né? A gente sentar e ter uma refeição seria uma disciplina, né? Uma disciplina corporativa, né? Eu acho que é uma coisa muito presente no ministério de Jesus Cristo e não está nessa lista, né? Então, ela não é extensiva eu ia botar também. Lá o café, o pão. Exato. A comunhão. Cacau, essa coisa da mesa, né? Se você olhar os evangelhos, as coisas mais importantes que Jesus disse, ele disse em volta da mesa. Pode ir atrás, né? A parábola do filho pródigo nasce em volta de uma mesa, né? A história da ovelha perdida nasce lá. E a última ceia, que é a Santa Ceia, é uma mesa. Caio pode escrever um livro sobre isso com o título Falando de Boca Cheia. Olha só, tá vendo, ó? Mais um ponto contra o jejum. Tá vendo? Tira o jejum e bota a comida farta, então. Mas a gente volta, vamos deixar o suspense, a gente volta depois pra falar sobre o jejum. Deixa as pessoas tacando pedra em mim aí. É o cliffhanger pra próxima temporada. Muito obrigada, viu, Caio? Gente, foi uma alegria, hein? Um prazer conhecer vocês e ter esse papo. Foi muito legal. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos! Estou aqui hoje sozinho. Pois é.
pessoas vão e vêm, sabe como que é, né? Mas foi muito legal esse programa que a gente gravou aqui com o Caio. A gente quer agradecer mais uma vez pelo Caio, agradecer pelo Cacau que participou com a gente aí. Você ouviu esse bate-papo gostoso sobre espiritualidade, sobre as disciplinas espirituais ao som de um belo jazz. Tem muito cara de jazz, não tem? Quando a gente fala sobre solitude, a gente fala sobre meditação. Pra mim, acho que o jazz combina muito com tudo isso. Espero que você tenha gostado desse programa. Ajude a compartilhar, faça outras pessoas conhecer o podcast Irmãos.com. E você já tem visto que tem muitas novidades surgindo por aqui. E uma delas é a série Jet Lag, que é a série em que nós todo mês, pelo menos nesse ano de 2019, todo mês nós teremos um programa especial com alguém que está morando fora do país, que está trabalhando fora do país, que está vivendo em outra cultura. E a cada mês uma pessoa diferente vai compartilhar com a gente o que tem feito, como tem vivido e como tem experimentado esse choque cultural. E sou eu e o Gustavo Borges, sempre recebendo alguém, uma pessoa, um casal, inspirado em um podcast de 2011 que eu fiz com a galera lá do Japão, em que a gente fez sobre brasileiros no Japão. E desde então eu fiquei sonhando em um dia poder fazer com pessoas ao redor do mundo. A partir de conversas com o Gustavo Borges surgiu essa ideia de retomar esse sonho e todo mês a gente vai conversar com essa galera. Então vê lá dentro de Irmãos.com, é o programa anterior aqui, Jet Lag brasileiro na China foi o primeiro e o próximo vem aí também daqui a algumas semanas, tá bom? Também daqui a 2 semanas nós teremos o Encontro Cepal em Águas de Lindóia, onde teremos o Aquário de Ideias. Olha só que legal, vamos conversar com muita gente interessante lá. E os programas do podcast Cepal estarão de volta agora em 2019. Se você estava com saudade, vai entrar também aqui na nossa programação, fique de olho. E se você vai no Encontro Cepal, vai encontrar a gente lá, visite a gente lá no stand da Cepal, nós vamos ter o nosso aquário lá, que também é a nossa sala VIP para encontrar amigos. Então não deixe de passar, de dar um oi pra gente lá. Eu e a Adri estaremos como 2 peixinhos no Aquário de Ideias do Encontro Cepal. E também vem aí o Vocari, que a gente também quer ver vocês. Vai acontecer de 20 a 23 de junho em Maringá, mais um ano do Vocari. A gente tá muito envolvido com toda a programação, muita coisa legal que vai acontecer lá, já estamos preparando, inclusive nessa semana aqui que você está ouvindo esse programa, nós estamos em reuniões decidindo o Vocari deste ano, decidindo os detalhes finais, né, porque ele já tá bem encaminhado. E você pode fazer a sua inscrição no vocari.org.br, você pode ir como voluntário, trabalhando nas atividades do Vocari, ou pode ir como um congressista, um participante e curtir em sua plenitude o encontro do Vocari em Maringá, de 20 a 23 de junho, vocari.org.br. E na próxima semana entra aqui o programa do podcast literário, em que a gente está penando e lendo as 400 e poucas páginas do clássico da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Se você curte esse livro, acompanhe com a gente o programa semana que vem. Se você quer conhecer, ouve também o programa para poder, depois vai que surge o interesse, você se interessa por ler, porque a nossa intenção com o podcast literário é incentivar as pessoas a lerem, a gostar da leitura. Então ouça com a gente na próxima semana o programa sobre Orgulho e Preconceito aqui no podcast Irmãos.com, tá bom, gente? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, nós estamos bombando no Instagram, muita coisa legal acontecendo por lá, vários unboxings, estamos recebendo vários presentes, vários livros, muita coisa interessante. A gente tem divulgado lá nosso trabalho também, feito algumas conversas com vocês através das nossas lives. Também estamos no Facebook, no Twitter, temos nossa lista de transmissão do WhatsApp, só clicar aqui no post, no link que vai direto para a conversa no WhatsApp, manda um oi lá que você entra na lista de transmissão e recebe as principais novidades do site. E você também pode participar do nosso grupo no Telegram. Então assim, para qualquer rede social é só escrever irmãos.com/ o nome da rede social. Então irmãos.com/ Instagram, você vai direcionado diretamente para o nosso Instagram. Irmãos.com/ Twitter, consequentemente, /Facebook, /Telegram, /WhatsApp. Todas essas redes sociais você cai direitinho lá e participa com a gente. O nosso grupo no Telegram, a gente discute várias pautas, troca várias ideias, comenta vários assuntos. Então é um lugar muito legal para você conhecer um pouquinho mais do trabalho de Irmãos.com e interagir com outras pessoas que também ouvem e acompanham o nosso ministério. Beleza, gente? Tamo junto aí. Semana que vem de volta com o Literário. E um grande abraço e um grande beijo da minha esposa, que com certeza ela está transmitindo para vocês nesse momento, de onde quer que ela esteja, dentro dos nossos corações. Até o próximo programa, galera. Valeu!